E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. E o cabelo está rebelde hoje, né? Já tomei um banho, mas os cabelos estão rebeldes, não tem jeito, né? Mas vamos lá. Japão procura resolver problema de detenção de estrangeiros a longo prazo. No caso, os estrangeiros que são presos no Japão. Um painel de especialistas do governo revelou uma nova proposta em 15 de junho para instar os estrangeiros que residem ilegalmente no Japão a deixarem voluntariamente o país, além de implementar um sistema de penalidades para aqueles que não obedecem, como parte de um esquema para dissolver a detenção de longo prazo de estrangeiros. A Agência de Serviço da Imigração entrará em discussão para revisar a lei atual de imigração, bem como outras mudanças estruturais, com base em um relatório final a ser submetido ao Ministério da Justiça em julho. O painel de especialistas é administrado pela Agência de Serviço da Imigração do Japão e é composta por 10 membros, incluindo professores universitários, advogados, médicos e apoiadores de refugiados. O painel discutiu questões de detenção e deportação de imigração desde outubro de 2019, enquanto escutava as opiniões de partes relacionadas e inspecionava as instalações de imigração. A nova proposta adota uma abordagem do tipo... Eles usam assim uma metáfora, tá? O pau e a cenoura aqui. Essa metáfora é a seguinte, é aquela que o cara tá em cima do cavalo, tá? O cavalo não quer andar, ou o burro. Então ele amarra uma cenoura na frente do pau e coloca na frente do cavalo. Porque o cavalo vai tentar andar, ou o burro vai tentar andar para morder a cenoura, tá? E não consegue, então ele vai continuar andando, o cara com a cenoura ali na frente dele, sim, e assim vai. Tá? Essa é a metáfora que eles estão usando aqui. A fim de garantir sua eficácia na resolução de questão de detenção de imigrantes a longo prazo, né? No caso dos estrangeiros, a proposta exigia, desculpe, a proposta exigia o estabelecimento de um novo sistema onde, caso um indivíduo que recebeu uma ordem de deportação tomar medidas rápidas para deixar o país, o indivíduo receberia permissão especial para voltar ao Japão dentro de um prazo menor que o período designado atual, considerando o status de residente e as relações familiares. O painel também levantou a criação de um sistema de penalidades a ser aplicado àqueles que não obedecem às ordens, incluindo pedidos de preparação para deixar o país dentro de um determinado período, como uma questão a ser discutida. Olha, nesse ponto, quem era deportado no Japão, eu não sabia que podia voltar, tá? Então, como é que se diz? É uma lei no, como é que se fala assim? É uma luz no fim do túnel para quem foi deportado, né? Que fez, como é que se fala assim? Entre aspas, algo não bom no Japão, mas para mim é novidade. Tá? Vou até ler de novo esse parágrafo aqui. Ó, a proposta exigia o estabelecimento de um novo sistema onde, no caso, um indivíduo que recebeu uma ordem de deportação tomar medidas rápidas para deixar o país. O indivíduo receberia permissão especial para voltar ao Japão dentro de um prazo menor do que o período designado atual, considerando o status de residente e as relações familiares. Né? Então você vê que, como é que se diz? Eu achei que, tipo assim, seguindo a lógica dos outros países, foi deportado, meu, você não tem direito a voltar. Na teoria, seria assim, tá? Mas na prática, eu também não sabia. Novidade para mim. Mas de qualquer maneira, o Japão vai dificultar, no caso, para esse tipo de pessoa tirar o visto. Eu falo isso porque eu conheci uma pessoa, tá? Que ela foi presa aqui no Japão. Ela foi presa e foi embora depois, logo em seguida, né?
que aconteceu? Hoje ela não consegue tirar visto para cá. Por mais que tente, como é que se fala assim, casou, constituiu família, né? Deu aquela redimida na vida, mas de qualquer maneira ele ainda não consegue tirar visto para cá. Então, em teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Mas de qualquer maneira, com relação à liberação provisória dos centros de detenção cedidos devido a razões de saúde e outros fatores, o painel levantou planos para esclarecer as condições e critérios usados pela Agência de Serviço da Imigração ao decidir quem é elegível, bem como plano de divulgar os motivos específicos a indivíduos a quem não foi permitida a liberação provisória. Além disso, o painel apresentou a implementação de um novo sistema de alternativas à detenção de imigração, em que o estrangeiro não possui um status legal de residência, não precisam ser detidos nos centros de imigração até a deportação, considerando fatores como: eles entraram com pedido de reconhecimento do status de refugiado ou de situações relacionadas a familiares que moram no Japão. A proposta também incluía o estabelecimento de sanções contra aqueles que tentam fugir da supervisão das instalações de imigração, enquanto estão a liberação provisória, pois esses casos atualmente têm aumentado o número. Além disso, existe uma regra de que as autoridades não podem deportar aqueles que estão solicitando asilo no Japão, dos quais o painel especialista considera que está sendo aproveitado. Portanto, o painel também levantou a necessidade de discutir regulamentos para isentar indivíduos da ajuda de deportação em cenários em que o estrangeiro ilegal solicite repetidamente asilo, com as mesmas reivindicações. Como a proposta do painel levantou um sistema de alternativas à detenção de imigração, como um tópico a ser discutido mais a fundo, que afrouxa a doutrina de detenção obrigatória de todos os residentes ilegais. Altos funcionários da Agência de Serviço e de Imigração também esperam dissolver a detenção de longo prazo. Por outro lado, apoiadores de estrangeiros e outros levantaram críticas sobre o sistema de penalidades proposto contra aqueles que não obedecem às autoridades. Não acho estranho alguém, tipo assim, a autoridade pediu para você fazer, você não vai fazer, fala assim, não quero fazer. E vai ficar por isso mesmo? É estranho. Embora a grande maioria dos estrangeiros que recebem ordens de deportação retorne a seus respectivos países por conta própria, aqueles que desejam evitar a deportação e continuam residindo no Japão. Como eles desenvolveram uma base depois de morar no país por longo tempo, entre outras razões, são, em princípio, colocados em instalações de imigração por tempo indeterminado. Isso leva ao prolongamento dos períodos de detenção. No final de 2019, 1.054 estrangeiros detidos em instalações de imigração de 17 locais em todo o país. 462 indivíduos estavam lá há 6 meses ou mais, segundo a Agência de Serviço de Imigração. Casos graves de fome exigem a liberação provisória também surgiram continuamente. Um caso que ele fala assim, greve de fome. Um nigeriano de 40 anos morreu de fome no centro de imigração Omura, na província de Nagasaki, no sudoeste do Japão, em junho de 2019. O cara morreu. Eu falo assim porque eu acompanhei esse caso assim, até um certo ponto, até onde a mídia divulgou. Tá? Ele tinha sido preso, ele falou assim, eu vou começar a fazer greve de fome e parou por aí. Né? Eu não vi mais notícias depois disso, dele ter, como é que se diz, morrido. Pelo menos eu não vi essa notícia. Pode até ser que a mídia tenha, como é que se fala, divulgado, mas eu não fiquei sabendo. Em caso assim, eu não vi, né? Assim, estabelecer um limite para os períodos de detenção, rapaz, engasgou agora,
foi um dos pontos centrais do discurso do painel de especialistas. O painel arquivou a implementação de um prazo durante esse discurso, considerando que os estrangeiros podem ser libertados, da detenção se concordarem em retornar aos seus países. No entanto, o painel incorporou um novo sistema onde, caso de um período de detenção de um cidadão estrangeiro atingir um certo período de tempo, o indivíduo será submetido a exame minucioso para determinar se é necessário continuar detendo nas instalações da imigração. O sistema Alternativas de Detenção de Imigrantes também foi adicionado como um tópico a ser discutido como cenários em que estrangeiros arquivam ações judiciais sobre deportação e casos em que crianças pequenas são criadas no Japão podem ser previstas. E podem-se prever que um certo número de estrangeiros começarão a levar suas vidas na sociedade japonesa. Espera-se que o equilíbrio entre a supervisão e o apoio se torne um desafio iminente. Enquanto isso, um grupo de advogados que discutem questão de detenção e deportação e apoio a estrangeiros detidos realizou uma conferência de imprensa em 15 de junho, em resposta à proposta do painel do governo. O grupo considerou problemático o estabelecimento de um sistema de penalidades e outras propostas. Esse debate parece ter sido realizado com a intenção prévia de excluir cidadãos estrangeiros. É muito decepcionante o fato de haver apenas uma quantidade drasticamente pequena de discussões sobre o recebendo e libertando os que estão em centros de detenção. O painel não está considerando seriamente por que a detenção de tais indivíduos é necessária. Pelo visto está havendo mudanças na lei. Aqui no Japão vai haver mudanças na lei, pelo visto. Isso aí tem uma parte me surpreendeu nesse caso, só que pelo visto, dependendo até a lei a parte dos vistos vão mudar também. Ou requerimento, alguma outra coisa assim. Só Deus sabe o que vai dar disso aí. Porque nesse ponto não dá para prever nada. Mas é isso aí, pessoal. Então, pelo menos, já estamos sabendo que o Japão quer resolver os problemas de carcerários. Querendo ou não, se eles fizerem isso, já diminui muito o custo para eles. Porque eles não vão ter que precisar de pagar no caso assim, a viagem da pessoa. A pessoa não vai ficar dando custos para o governo japonês, porque querendo ou não, tem alimentação, esse tipo de coisa. E se acontece alguma coisa, depois a mídia cai matando. E já viu como é que é a coisa aqui. Pelo menos aqui no Japão, como é que se fala? Se inscreveu, não leu, o pau comeu. Então alguém sempre é responsabilizado de alguma forma. E nessa brincadeira ninguém quer pagar o pato. Então é melhor, como é que se fala assim? Dar um incentivo para a pessoa, rala o peito, depois futuramente, se der para você vir, você volta. Pelo que deu a entender, mas do contrário, não rola. Mas é isso aí, pessoal. Estamos sabendo de mais uma. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.